Aconteceu aquele fato lamentável da TV Globo, querendo me associar a um possível mandante, né, da execução da ex-vereadora, a senhora Marielle Franco, tá? Mas foi rapidamente desmentido por nós, uma live logo depois. Tem quantas pessoas na live assistindo aquela live? 107 mil. Não, tá errada. Não, na hora. A minha live lá, depois daquela... 5 milhões já. Já bateu 5 milhões. Dá uma olhada aí na minha live aqui, daquela live que eu fiz lá da Arábia Saudita, que foi de improviso, né? Acabou a matéria da Globo. Eu entrei no ar. Tá? Meu advogado lá, o Frederic, me avisou que ele foi chamado, acho que meia hora antes, foi avisado, vai ter uma matéria contra o presidente Jair Bolsonaro, o senhor advogado dele, compareça aqui. Se ele estivesse viajando, não ia ter ninguém lá para assistir. Ele foi, inclusive me relatou que ele ia... Eu queria que ele falasse ao vivo, né? Mas a Globo não dá espaço para ao vivo. Né? É um jornalismo, desculpa aqui, né? O Bonner, te contrariando, Bonner, um jornalismo canalha, sem escrúpulo. Desafio vocês a me convidar para falar por 10 minutos sobre esse episódio. Desafio vocês. Vocês não falam tanto em direito de defesa, em jornalismo limpo, honesto. Desafio vocês. Hoje eu falei com o Datena. O assunto não foi esse, foi outro, mas o Datena sempre me dá um espaço quando tem algo complicado, né? Como hoje a questão do Eduardo Bolsonaro, né? Queria que eu falasse. Falei, se bem que quem fala pelo Eduardo é ele, não sou eu. Mas falei no assunto, deu espaço para a gente e não fica criticando com vocês de forma covarde. Fazem o tempo todo comigo. Agora, como vocês bem disseram na matéria, se o elemento, né, segundo o porteiro, entrou no meu condomínio, disse que ia para a minha casa, às 17h10, dia 14 de março do ano passado, numa quarta-feira, e vocês dizem que eu estava em Brasília, porque eu estava em Brasília, ainda bem que teve votação eletrônica, presença no painel, porque se fosse um dia sem painel, sem nada, eu tinha que me virar nos 30, né, procurar testemunha, sei lá o que for, para dizer que estava em Brasília, eu não estava no Rio de Janeiro. Tá? Então o jornalismo canalha de vocês da Rede Globo, tá certo? Quanto foi? 6 milhões 257. 6 milhões e 200 pessoas assistiram aquela live, está aqui no Facebook aqui. Então, um jornalismo que vocês queriam me vincular ao fato em si, por, né, um dos suspeitos de ter executado a senhora Marielle Franco, ter alugado uma casa ali na mesma rua que eu morava. Não era vizinho, não, eram umas 4, 5 casas depois da minha. Mas tudo bem. Fiquei sabendo no dia 9 de outubro, uma quarta-feira, que eu estava no processo, através do governador Witzel, do Rio de Janeiro. Ele teve acesso a um processo que corria em segredo de justiça. E fiquei sabendo também que ele estava interessado em meu nome estar lá. Muita coisa mais aconteceu, mas lamento o delegado que presta serviço diretamente para o Witzel, não é de forma apenas administrativa, né? Pelo que nós estamos sabendo, ele reporta ao governador tudo o que acontece, né? E ouviu o porteiro assinou, não sei se o porteiro leu o que estava assinando ou não, se o porteiro falou aquilo mesmo, tá? Eu espero que o porteiro, que vai ser ouvido agora pela Polícia Federal, juntamente com o MP, né, federal, vai ser ouvido e ele fale a verdade do que aconteceu. Agora, pelo que tudo indica, o senhor delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o senhor não representa a Polícia Civil do Rio de Janeiro, não. Pelo amor de Deus, não vou adjetivá-lo aqui, não. Tá? Mas, com a secretária eletrônica da portaria, está lá, 17 horas e, se não me engano, 43 minutos. 30 minutos, mais ou menos, depois de que o porteiro ligou para mim. Tinha aqui meu nome no painel de votação em Brasília. Mas 17 horas e 10 minutos, ele não ligou para a minha casa 58, ligou para outra casa. Está bem claro no registro lá para que casa ele ligou. E o seu Jair, não teve Jair nenhum na parada. E a voz não é parecida com a minha. Algumas horas antes, a minha esposa recebeu uma entrega, que foi para casa minha, assim. Uma hora depois, do porteiro, o meu filho Carlos recebeu via interfone também, um Uber que foi apanhado lá. E se vocês dizem que eu não estava lá, por que botaram a matéria no ar? Vocês viram o tamanho da repercussão logo depois nos jornais eletrônicos? A manchete é uma coisa. Porteiro diz que matador de Marielle foi
na casa do Bolsonaro. A matéria embaixo, na maioria das vezes, fala a verdade, mas a manchete era para exatamente denigrir. O tempo todo massificando, né? Agora, por que a Rede Globo tem sempre, em primeiro lugar, né, acesso a processos que correm em segredo de justiça? Como é que consegue isso? Então, esse jornalismo porco da Globo, Bonner, porco da Globo, tá certo? Espero que acabe, que vocês tomem vergonha na cara. Não façam um jornalismo sujo como esse aí, tentando vincular a minha pessoa à execução da Marielle. O que vocês querem comigo, vocês não vão ter. A mordomia que vocês tinham no passado, né? Anunciando aí estatais, bancos, o próprio governo anunciando, não vai ter mais isso aí. Esse dinheiro público não é para dar para vocês. Eu até fico aí admirado muitas vezes. Eu vejo tantos patrocinadores da Globo. Será que o pessoal não pensa? Eu estou patrocinando uma empresa que mente o tempo todo, faz fake news o tempo todo. Eu teria vergonha, se eu fosse um grande empresário no Brasil, anunciar qualquer coisa na Globo. Vergonha! Uma TV Globo que esculacha a família quase que 24 horas por dia. Olha o padrão de novela, olha o padrão dos programas à tarde, que a TV entra na casa dos outros, né? O isentão fala, é só desligar a televisão. Mas o pai e a mãe estão trabalhando muitas vezes. Tá? Não ajuda em nada. 1 hora de televisão estraga 1 ano de educação na escola, ou de instrução na escola, tá certo? E continua fazendo esse trabalho sujo. É lamentável uma televisão que nasceu em 65, vocês falam tanto em ditadura militar, né? Vocês nasceram em 65. Vocês deveriam abrir mão da concessão, foi da ditadura, pô. Tudo do regime militar não presta, né? Isso, no Tocantins vocês têm até razão, realmente, nasceu em 65. Tá? Outra coisa, não tinha acabado ainda, me ajuda aí, Cid, não tinha acabado ainda a matéria da Globo, né? Publicou uma matéria no Radar da Veja, Sim, senhor. que Robson Amorim, tá? Boninho, o que ele falou mesmo ali? Que o governador já sabia na semana anterior, o governador Witzel sabia na semana anterior que essa matéria ia ser vazada para a Globo. Vê se é isso mesmo. Para não ter dúvida aqui. Vale a pena. Você pode até falar, mas você não acredita na imprensa? Poxa. Vou ler aqui a matéria do Robson Bonin, da revista Veja. Adversário político de Jair Bolsonaro, o governador do Rio, Wilson Witzel, tá vendo aí, governador? Não tem que responder para mim não, responde para Veja. Soube com antecedência das provas, olha só, provas colhidas pela polícia do Rio sobre o surgimento do nome do presidente na investigação do assassinato de Marielle Franco. Na semana passada, governador, o senhor que se elegeu usando meu nome, o senhor que se elegeu ao lado de Flávio Bolsonaro o tempo todo. Na semana passada, segundo o interlocutor, relatou ao Radar, o governador não escondia a euforia com os fatos revelados nesta terça-feira pelo Jornal Nacional. Então o governador sabia que ia vazar essa questão, tá? E estava comemorando. E vou te confessar, vou falar mais uma coisa. Quando meu avião decolou no penúltimo sábado para a China, tinham lá 4 parlamentares. Tá? Eu esperei o momento certo, 2, 3 horas depois, juntei os ministros. Eu quero falar uma coisa para vocês. E contei o que ia acontecer. Não me culpe de ter tido possível acesso a um processo que corria em segredo de justiça. Não. É porque no dia 9 de outubro, uma quarta-feira, se não me engano, por coincidência, no Clube Militar aqui de Brasília, Clube Militar de Brasília, não do Rio de Janeiro, Brasília, eu estava no aniversário de uma autoridade, de um ministro. Lá para as 9 da noite, me avisam que está chegando o governador do Rio. Eu falei, pô, quarta-feira, governador do Rio em Brasília, qual é desse cara? Mas tudo bem, é o direito dele. Quando o Witzel entrou, né, ele se assustou comigo lá dentro, me chamou num canto e falou, olha, o processo está no Supremo. Eu falei, que processo? É com o teu nome. Como com o meu nome? Que processo? O processo da Marielle. Que processo da Marielle? O porteiro citou que um dos 2 suspeitos, né, de ter executado a Marielle foi na tua casa no dia do crime, que foi exatamente 14 de março. Eu não estou sabendo de nada, pô. Como é que você teve acesso a isso? Não, é reservada. Pensei até que ele estava agindo, quer dizer,
Eu já sabia do que ele já fazia contra Flávio Bolsonaro, tá? A força que ele dá para que esse processo do Flávio Bolsonaro aí chegue, né, a um ponto de, quem sabe, incriminar meu filho, a exemplo que ele queria agora, com essa sua, eu não tenho dúvida, né, a sua participação na confecção do inquérito do caso Marielle, que o meu nome também fosse para os tribunais um dia. Como o outro filho meu, Carlos, é investigado também no Rio de Janeiro. Com a minha família toda no Vale do Ribeira, né, a sua vida já foi levantada pela Receita, toda ela levantada. Como tentaram incriminar o Hélio Negão como se fosse um grande fraudador do INSS uns 15 anos atrás. Então eu já conhecia o governador, falei para o pessoal dos parlamentares, dos ministros, porque eu tinha obrigação de falar, porque a informação que eu passei a ter que ia estourar na minha viagem. Eu falei, olha, se estourar na viagem, uma vinculação pela TV Globo, os 4 parlamentares estão comigo, falei para os 4, tá certo? TV Globo, tá? Não se assustem, porque, pelo que eu sei, né, 14 de março, eu estava em Brasília. Assim como eu estava no dia 13 e no dia 15. Né? E no dia 14 de março, tinha ouvido falar que era por volta das 17 horas, pedi na Câmara, todo momento que se aperta o botão em Brasília, é para uma comissão, é para marcar presença, ou votar um projeto, fica a tua marca lá. Ou pela visualização também, que tem servidor na Câmara, que fica no ponto estratégico, né? Passando ao deputado João. Ele anota lá a hora que ele passou, o nome dele, o partido, o estado. Então levantamos tudo isso aqui, e quando apareceu então pela querida TV Globo, 17 horas e 10 minutos, se não me engano, na verdade foi 17h13, né? 17h10. A Globo teve acesso ao processo. Não venha com conversinha, TV Globo, que vocês tiveram acesso apenas à planilha de presença. Não, vocês tiveram acesso a todo o projeto. Afinal de contas, o governador já sabia disso, e o governador sempre vazou para vocês esse tipo de informações, como vazou do Flávio Bolsonaro lá atrás, tá? E como trabalha. Agora, por que o vice trabalha contra mim? Se nós elegemos, né? Ele era um ilustre desconhecido, duvido quem conhecesse o juiz Witzel no Rio de Janeiro, duvido, a não ser o pessoal do ciclo de amizade dele. É porque ele botou na cabeça que ele quer ser presidente da República. Nada contra. Quem tem mais de 35 anos de idade e não deve nada para a justiça eleitoral, arranja um partido, né? E concorra. Agora, o que ele botou na cabeça? Que tem que me destruir para me associar à corrupção, a execuções, como aquela velha narrativa de sempre, né? Que miliciano, tá certo? E ele então resolveu, já há algum tempo, trabalha nessa área. Potencializa processos contra a minha família. Tentou fazer o mesmo comigo agora. Witzel, não deu certo. Você perdeu. E que vexame, hein? Foi vaiado agora em Campos, com o grito de traidor. Pelo amor de Deus, jogou tudo fora. Podia fazer uma carreira bonita com um estado sofrido do Rio de Janeiro, que lamentavelmente agora está na mão de um cara que a gente sabe qual é o interesse dele, né? Simplesmente poder pelo poder. Se acha o gostosão, saltou de helicóptero na ponte de Niterói quando um sniper matou lá, teve que executar mesmo, parabéns, sniper. Tá vendo um sequestro lá, vibrando, tá certo? Agindo como criança, tá? Mas tudo bem, vamos tocar o barco aqui.